E Ana, tudo bem? Boa noite pessoal. Como estão vocês? Juliana, tudo bem? Vamos nós, nosso caminho. Mais uma live especial. Inclusive, eu só, eu só estou fazendo live especial, hein? Agora só com gente boa, só com gente com conteúdo. E aí, André, agora sim, eu já conheço seu perfil aí, hein? Deixa eu só aceitar o professor Tiago. Já começa aqui o nosso caminho de hoje, nossa live de hoje. Agora sim, boa noite. Agora sim. Olá, tudo bom, Rafael? Beleza, Thiago, prazer, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Prazer foi meu, sim, tô te ouvindo bem. Deixa eu só regular um pouquinho o meu volume. Pessoal, aí, por favor, dê Tá, aquele feedback bacana, né? Para ver se está ouvindo o professor e se está me ouvindo também. olha aí, bastante gente já chegando. Sabe também que eu, quando. Não sei se nas suas lives, eu assisti algumas lives suas, mas eu não lembro se tem lá no. Sempre tem alguém aqui que a gente tem que pedir alguns favores, entendeu? Então, quem Ah, puder escrever tema, dois pontos, intensidade, atenção e amor ao próprio dever, por favor, né, vai ganhar um parabéns nosso aqui, hein? Por favor. Estão ouvindo bem, estão ouvindo bem. Então, ótimo. Enquanto alguém vai escrevendo, é... então, primeiro quero agradecer, Thiago, porque eu conheço o seu trabalho da época que o é Instagram mesmo, cara? tem o Instagram para isso que está sendo usado hoje, sabe? Então, assim, Olha só. eu conheço o teu trabalho lá do Facebook, A Vida Humana, que você. Eu não cheguei a fazer o curso, mas eu sei que você liberou algumas aulas lá. E, enfim, Sim, conheci algumas pessoas que fizeram suas aulas. Então, assim, eu acompanhei depois que eu vi alguém compartilhando alguma coisa assim. Falei, caramba, o professor Tiago está aqui no Instagram. Eu falei, é isso. Inclusive, falei com a pessoa, falei, fiquei muito feliz, porque você tem um conteúdo que encaixa aqui na minha percepção. Entendeu? Eu acho que o conteúdo uhum, encaixa mais aqui do que lá na época do Facebook, quanto é que é mais fácil o contato e tudo mais. Então, opa, sim. Manu foi lá e escreveu Valeu, Manu. Agora sim, está fixado. Então, assim, fico muito Ah, feliz de não só ter o seu conteúdo, o seu trabalho aqui também no Instagram, como mais feliz ainda de, tipo, aqui, olha só, falaram comigo, faz uma live com o Thiago. Eu falei, pergunta pro Thiago. Aí depois falaram, Thiago topou. Eu falei, então tá bom, né? E aí eu mandei a sim, sim. mensagem pro Thiago. A gente deve isso à Fernanda, né? Fernanda, acho que é do Rio de Janeiro, É, que segue os dois e falou, pô, vocês deviam fazer uma live junto. Eu demorei para chegar no Instagram. Eu confesso para você que eu demorei para chegar. Quer dizer, eu estou no Instagram já faz um tempo, mas eu estava usando apenas como uma questão pessoal, foto dos filhos, né? Assim, esse tipo de coisa. Então, eu sim, demorei para chegar profissionalmente aqui. Estava muito lá no Facebook, fiquei um bom tempo lá, onde também foi bom para, sim. enfim, ganhar ali também um pouco de experiência, ter a coisa do escrever, de publicar, né? Escrever textos maiores, dali surgiu depois a ideia de blog, de site e tudo mais. Mas Uhum. agora, enfim, o Instagram abrindo todas essas possibilidades para a gente, permitindo encontros como esse, meu e seu. Puxa, isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui é a prova de que a internet pode ter um bom uso. Pois é, né? Eu sempre falo que, assim, as minhas lives ultimamente, eu tô fazendo só live com alguém, assim, né? Tipo, alguém, ou eu Né? procuro uma pessoa, ou alguém vai indicar, tipo, igual foi agora, até porque eu não tinha teu contato ali, não sabia como é que era, nunca tinha falado com você antes, né? E os outros psicólogos aqui eu já tenho um certo conhecimento deles, né? Então eu sempre falo para eles, olha que oportunidade, né? Porque não só como psicólogos, mas eu como psicólogo, o quanto que a gente ficava meio que sozinho, né? Uma faculdade muito complicada, por N motivos. Uhum. De repente aqui tem um em Curitiba, tem outro em Santa Catarina, tem um em São Paulo, tem um em João Pessoa, tem um... E de repente a gente faz uma live com o Brasil inteiro aqui, né? Uhum. O pessoal vai tendo esse conteúdo todo, né, cara? Então, assim, para mim é uma conquista aqui. Já tenho minha live com o professor Thiago aqui, beleza, já um cheque aqui na minha Oh, vida. que isso, que isso, Rafael. Eu fico de verdade honrado, fico feliz. E isso também, ela voltou? Tá, eu estava dizendo que é super legal, porque veja, trabalhos como o seu, como o do próprio Ítalo Marcilli,
Agora a Inês Carvalho também. Pô, um monte de gente legal que eu estou vendo. A gente rompe umas barreiras e uns limites que haviam antes das redes sociais, né? Em que o conhecimento também estava, por um bom tempo ele ficou restrito, né? A uma linguagem oficial, uma linguagem acadêmica, aos Sim, muros das instituições, né? Então, sim. veja o que aconteceu com a própria psicologia, você é muito melhor do que eu, vai saberia avaliar isso. Mas o que eu vejo de alunos meus psicólogos, alunos e colegas, quer dizer, a própria formação do psicólogo, como ela ficou seca, né? Como ela ficou árida, como ela ficou distante da vida humana, né? Ficou aquela coisa assim, muito conceitual, com dois ou três autores que são os preferidos, né, da academia, Uhum. e aí todo um mundo de Viktor Frankl, de Zonde, de Igor Caruso, né? É um mundo né? E do próprio, como você, o do Tomás de Aquino, toda uma psicologia que pode ser extraída dali, dos autores espanhóis que eu estudo também, você pode extrair ali uma psicologia. Ou seja, olha, é mesmo para celebrar uma coisa dessa, né, que a gente está fazendo. Exatamente. Então, sim, vamos nós então começar? Vamos começar aí o nosso bate-papo aí, que muito me alegra. Seguinte, né? Quando a gente conversou ali rapidinho pelo direct do Instagram, né? O tema veio muito rápido também. Eu acho que não teve nem muito, muita dúvida, não, né? Até que você estava fazendo aí várias lives já que falavam um pouco sobre essa questão. Eu acho que você fez várias lives e com temas, da intensidade você falou, da atenção você falou, do amor você falou, Hum. e logicamente isso tudo vinculado ao próprio dever, né? Então, estava ali, né? Então, a gente juntou tudo aqui, vamos falar, vamos ver, talvez caiba aqui, né? Vamos ver quanto tempo a gente consegue falar esse processo aqui, mas como eu sempre falo pro pessoal das minhas lives, é que assim, justamente por furar, né, por quebrar esse muro, né, que às vezes é tão metódico, né? Muito com aqueles termos que as pessoas não se interessam, sabe? Que as pessoas normais, né, da vida real não se interessam. Você fala que a live é uma oportunidade de falar coisas importantes e todo mundo Uhum. conseguir entender ali, né? Poxa, ele está falando uma linguagem acessível, como isso é importante também. Então, o Sim. tema veio rápido, né? Intensidade, atenção e amor ao próprio dever. Só antes de a gente começar, você quer se apresentar para quem não te conhece? Para eu ser educado aqui, né? Sim, não, bom, então, meu trabalho é na área de antropologia filosófica. Eu tenho um site, o pessoal pode conhecer mais os meus textos através do site, avidahumana.com.br, e tem o canal do YouTube, né, Thiago Amorim, e, enfim, toda a minha escola filosófica, de onde eu venho para chegar nessa área da antropologia filosófica, ela tem duas bases, né? A primeira base foi o próprio Olavo de Carvalho. Por anos estudei com o Olavo, estudei as obras do Olavo, fiz cursos com o Olavo pessoalmente, fui até a casa do Olavo fazer curso com ele. E a outra base é a filosofia espanhola do século XX, que é a chamada Escola de Madrid, de onde, enfim, né, eu extraio o meu modo de fazer filosofia, o meu modo de abordar a vida humana. Então, uma perspectiva mais ampla possível, a mais integral e coesa possível, e que não destitua, né, o homem da metafísica, que é uma coisa que eu devo muito ao Julián Marias, a maneira como ele trata o ser humano e tal, ele aborda. Então, o meu trabalho é isso, né? Hoje, transito mais na antropologia e na literatura. Ficou, né, o meu mestrado, eu tenho um mestrado em antropologia feito lá em Portugal, e aliando antropologia e literatura, porque eu vejo a literatura como um meio de conhecimento da vida humana. Então, Uhum. hoje eu estou mais nessa área, nessa abordagem. Sim. Então, vamos lá. A questão é a seguinte, professor, dá para ser autenticamente humano, sem intensidade, sem atenção e sem amor ao próprio dever? Se é possível isso? É possível, é. Se não for possível, a gente acaba desistindo antes, mas eu acho que o que a vida adulta, o que ela ensina pra gente, Rafael, eu hoje tenho 36 anos, né? Não sou nenhum ancião, não sou nenhum homem sábio, mas com 36 você começa a saber algumas coisas, pelo menos da vida. E com 36 eu digo para você o seguinte: acho que, em parte, a arte do viver é você saber conviver com o dever ser. Uhum. Ou seja,
existe o plano dos fatos, existe o plano real, o plano da possibilidade, existe o plano do dever ser. Então, quando a gente fala intensidade, amor ao dever, presença total em tudo que eu faço, olha, tudo isso a gente está escrevendo, está descrevendo o dever ser, ou seja, é um objetivo que a gente tem. E isso Uhum. deve permear as nossas ações, isso deve motivar ações, deve legitimar ações. Entretanto, eu não posso me ressentir, acho que aqui é um espaço perigoso que pode gerar uma série de doenças, de neuroses, às vezes neuroses religiosas, né? Sim. Então, a gente não pode ser ressentido não conseguir. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter um olhar misericordioso da vida, né? Um Sim. misericordioso de si mesmo, do outro. Então, saber, este é o objetivo, tudo que nós estamos tentando e vamos abordar hoje, a gente aborda os nossos trabalhos. É Sim. mesmo tentando descrever um ideal de vida. Eu acho que o ser humano sem ideal não dá, ele não se move, ele não sai de casa. E Uhum. costumo dizer que a altura e profundidade dos seres humanos se difere pelo ideal que ele tem, né? Então, a Uhum. depender do ideal, você tem lá, né, um arco de vida, um arco dentro do qual um cenário no qual uma vida transcorre. Se o ideal é pequeno, o cenário é menor, obviamente. Então, assim, por um lado, se eu sou um cara, por exemplo, religioso, acredito em eternidade e tudo mais, veja que o arco biográfico e o dever ser são enormes. O Uhum. que poderia gerar angústia, mas não deve, daí é a falsa religiosidade. Não deve gerar angústia, deve Sim. funcionar mesmo como motivação. Né? Uhum. Motivação e sabendo, não vai dar para fazer tudo, não vai dar para ser tudo isso. Mas o que. Que eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho, porque eu acho que ela me conforta em alguma maneira. Quando ele Uhum. diz, né, Deus julga as intenções. Então, assim, quando ele fala que Deus julga as intenções, quer dizer, é uma tendência do ser. O Sim. ser está tendendo para tudo isso que você falou, então, beleza, você está no caminho. Agora, Uhum. está conseguindo realizar? Não, daí é outra conversa. É o que eu costumo falar quando a gente fala aqui da psicologia tomista, com aqueles pontos das virtudes, e às vezes as pessoas costumam confundir o desenvolvimento das virtudes com a ideia de adestramento, né? Como se fosse a mesma coisa Ah, educar sim. uma pessoa nas virtudes e adestrar um labrador, né? Só que tem um pontinho Hum, das virtudes que eu acho que vai encaixar exatamente com o que você está falando, que é a ideia que ela é uma disposição interna. A gente pode chamar aqui dessa intenção, essa disposição interna de querer o bem, de querer a verdade ali, né? Então, isso, isso. esse ponto, eu posso talvez errar, né? Eu costumo falar com alguns pacientes, você não é perfeito. Calma aí que meu áudio está baixo, né? Falaram que está baixo meu áudio. Calma aí. Estão me ouvindo agora ou não? Para mim tá bom. Tá bom o áudio? Tá. Vou falando aqui, qualquer coisa vocês me dão um feedback. Então, assim, eu falo para os pacientes, olha, você não é perfeito, né? Mas você vai buscar um Uhum. aperfeiçoamento, né? Até quando você fala aqui, né? Poxa, eu com 30 anos, poxa, eu tenho aqui uma certa experiência e tudo mais, né? Porque você teve quedas, você teve dificuldades, alegrias, tristezas. Você estava na vida humana, né? E aí Isso, você vai isso. ver, poxa, que eu não vou voltar e não vou cometer. Né? Não é à toa que dentro das virtudes fala-se que um auxiliar da virtude da prudência é a memória, né? Porque ela Uhum. faz recorrer ao passado e ver que, poxa, não posso repetir essa movimentação, né? E a prudência como uma reta razão no Sim. agir, né? Reta razão no agir, eu aplico a minha atitude prática, né? Aquilo que deve ser feito, né? Então tem o auxílio da memória, porque, Uhum. poxa, aquela via foi errada, eu não posso repetir Isso. aquele. Então, quando fala só em Uhum. atenção e amor, digamos que podemos chamar aqui dessa disposição interna, né? De Sim. realizar o próprio Sim. dever, né? E quando você estuda biografias de grandes escritores, por exemplo, né, na minha praia aí, que é mais a literatura, artistas e escritores, você vê que muitos deles tinham essa reta intenção, tinham Uhum. essa vontade firme mesmo, muito bem educada de acertar, mas as circunstâncias externas à vida dele, às vezes não deixavam, não permitiam, limitavam demais o sujeito fazia tudo que estava ao alcance dele, mas mesmo assim ele não conseguia realizar tudo que podia. Então, de fato, eu acho que essa visão que a gente está falando aqui,
ela, de alguma maneira, vem apaziguar um pouco o nosso ser, né? Então, assim, de fato, não é um adestramento, de fato, é um aprimoramento, de fato, na verdade, é uma resposta àquilo de Aristóteles, né? Que Aristóteles dizia que o ser humano tem um desejo de perfeição, né? Uma inclinação ao perfeito. Então, assim, ó, Uhum. não estragar muito o ser humano, né? Se você não estragar muito o ser humano, já podemos até falar um pouco de educação, se você não interferir muito no que é natural dele, ele tende às coisas boas. Ele tende a fazer o que é certo. Ele tende a fazer o que é bom. Então, isso é natural em nós. Basta você ver o que uma criança deseja, o que uma criança quer, o que ela projeta para o mundo, e o que um adulto, já cheio de corrupções, cheio de desvios, etc. e tal, de experiências do mal, né, etc., da queda, né? Aí você vê a diferença, que é natural em nós isso daí. Então eu sempre digo, a educação tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ela não pode atrapalhar. Então, Uhum. assim, o recurso da virtude, por exemplo, né? Essa coisa que está lá no nosso íntimo, como o próprio Santo Agostinho fala, né? A verdade mora no interior do homem. Quer dizer, já está lá, entendeu? Então você tem que vir aqui e dar vazão apenas a isso. E hoje, talvez um dos problemas que a gente enfrente, falando ainda de educação, seja o problema do abafamento ou de uma tentativa de estrangular certas coisas dentro do ser humano, certos apetites dentro dele. É uma falsa apreensão da realidade humana, uma simplificação que leva para o simplismo da alma humana, das tensões, das complexidades, né? Então eu acho que é isso, os sistemas educacionais de hoje e até né, a formação de quem lida com isso, seja antropólogo, psicólogo, filósofo, estão muito Sim. simplistas, né? E aí acabam sufocando uma coisa que deveria correr mais naturalmente, que deveria apenas a gente deveria apenas promover espaço adequado, né? Aquelas condições de temperatura e pressão boas Aham. para que o que é bom venha, né? Para que aquilo se expresse. Sim, sim. Só alguém falou que meu áudio tá dando um eco. Se ele estiver dando eco, aí o Thiago vai ter que dar algum toquezinho para baixar o volume. Porque se tá dando meu eco, Ah, relaxa. Aí tenta mudar. entendi. Tá, baixei um pouquinho aqui. Isso, aí qualquer coisa esse feedback, né? Então, assim, sem essa, né, sem essa presença dele, né, na realidade, né? Porque você até falou ali, né? Quando o homem cai e ele não aceita que ele caiu, né? Ele nega que Uhum. ele caiu, ou quando é uma negação no sentido assim, meu Deus, logo eu caí, né? Tipo, logo você, o que exatamente? Tipo, né? Exato. Olha o orgulho que está escondido nessa frase, olha o Exatamente. tamanho do soberbo que está escondido aí. Exatamente, exatamente. Tipo, logo você, o quê? Tipo, eu não sabia que você seria lá o anjo, né? Eu até falo muito para os meus Uhum. pacientes, falo, ó, aqui eu não vou transformar você em super-homem, não vou transformar você em bicho e nem você em anjo, hein? Nenhuma dessas três alternativas você se enquadra, Uhum. né? Você é um ser humano, você tem um dinamismo natural, Sim. né? Que através dessa inteligência aqui, como a Uhum. nossa capacidade de conhecer lá os transcendentais, a verdade, o belo e a ótimo, por isso que quando o homem vai entendendo aquilo dali. Mas eu tenho que Sim, sim. preservar. E por que está tudo errado? Está tudo errado porque hoje, voltando à educação, a educação não é uma educação da inteligência, né? As Não. faculdades não estão para inteligência, né? Não é à toa que tem um tomista, talvez, não sei se você conhece, talvez você conhece, que é o Sidney Silveira, lá do Rio, que ele Sim, fala, claro, perfeito. então, que ele fala, uma vez eu estava conversando com ele e ele falou que o maior psicólogo brasileiro é o Machado de Assis. Uhum. E essa frase é Uhum. muito boa, porque o Machado de Assis não foi um psicólogo de formação. Mas quando ele fala isso, olha, ele descrevia os personagens com tanta Sim. característica, de uma forma tão rica, que esse cara conhecia de gente. Né? Exato. E aí Isso cada um demonstrava citado. o olhar apurado que ele tinha, né? O olhar Exatamente. apurado da realidade brasileira, da alma brasileira. Sim? E aí você pega lá o nosso Joãozinho, que acabou de sair do ensino médio, vai ficar 5 anos sentado lá na faculdade e sai achando que Idade conhece. Freud, idade Lacan, É, Freud do começo ao fim, né? Freud é quase do um. começo ao fim. Exatamente. E aí, assim, nisso que você estava falando, tem aquela coisa do Igor Caruso, que eu já abordei em várias aulas e textos meus, que é o complexo de anjo. Que eu acho aquilo maravilhoso, aquilo do Igor Caruso. Porque, assim, quando se trata desse autoexame, dessa anamnese, dessa vida interior, eu acho que a gente tem visto, eu pelo menos, assim, pelas pessoas que chegam até mim e tal, né, dentro Uhum. aqui do meu contingente de público, eu vejo assim que os erros ou riscos são geralmente dois.
Daqueles que não se importam com nada disso que nós estamos falando, ou seja, não tem uma visão de ser humano assim, uma visão, né, mais complexa, em que a metafísica faz parte, em que virtudes já estão lá no coração do homem, etc. e tal. Ou seja, geralmente uma galera de uma moral relativista, por aí afora, então tem essa galera. Por que eu vou ser bom, né, para todo mundo? Não tem justificativo. E daí tem a galera contrária, que é aquela galera do adestramento que você está falando. E esses que são os do complexo de anjo, que antes de serem homens querem ser anjos. Sim. Então daí o sujeito cai uma vez, ele não aceita a queda dele. Daí ele não aceita que ele tem um mau pensamento. Ele não aceita que ele é casado e acabou desejando a vizinha. Não pode. Daí ele reprime aquilo e tal. Então isso aqui também é um campo, como é que eu posso dizer? É um desafio para quem trabalha com a alma humana como a gente, assim, né? Que é quebrar uma rigidez de autoconhecimento, uma rigidez isso daí. Então, olha, meu filho, o normal, como eu sempre falo nos meus cursos, o normal é o seguinte, ó, é a miséria humana. Nós estamos juntos lá, eu e você, na miséria, né? E o que a gente pode fazer aqui agora é tentar não errar mais do jeito que a gente errava, tentar diminuir o número de erros e contar, graças a Deus, com o fato da economia divina não ser igual à economia humana. Essa é a maior maravilha de todas. Sim. 2 erros não são abonados por 2 acertos e vice-versa. Né? Então, assim, maravilha que a economia lá é completamente diferente. Eu posso errar 100 vezes, ter um acerto e ser salvo. Então, é isso. Mas eu acho que existe essa rigidez dos dois lados. Quem sofre do complexo de anjo e quem, enfim, para nem anjo existe. Sim, e vem essa ideia até do... Até fiz um texto sobre isso, que o título dele é Você Não É Exceção, né? Porque o se trata como uma exceção, né? Não, mas né? O meu caminho vai ser diferente. Não, mas a minha queda é diferente. Mas ele até obviamente que cada um tem seu contexto, mas tipo, olha só, meu amigo, nós somos miseráveis, nós caímos, nós temos que lutar contra a soberba que vai nos acompanhar, vai estar sempre ali do nosso ladinho, né? E ponto final. Né? Então, quando ele se joga como anjo, ele pega para o botão da realidade, né? Ele tira, né? Ele apaga a luz, ele some, né? Só que ele não está na escuridão lá de uma noite escura, né? Do São João da Cruz. Só que ele vai usar essa narrativa. Ele vai usar essa narrativa. Não, é a minha noite escura aqui. É o meu deserto, né? No final das contas, ele está no sofá, no ar-condicionado. Não tem deserto, não tem noite escura, não tem nada. Não tem. Né? Não tem. O cara não quer a experiência da solidão. Como eu brinco, o pessoal quer ficar no Monte Tabor, né? Não quer descer. Quer ficar lá no Monte Tabor, entendeu? Porque lá tá gostoso. Mas existe todo esse aspecto do deserto, da fé, da noite escura. Há várias imagens ao longo da tradição para isso daí. Tem 2 livros da literatura que eu aconselho o pessoal a ler. Um deles é o Linha de Sombra, do Joseph Conrad, até pelo título, né? O título, ó, Linha de Sombra, ou seja, é a história de um jovem que é feito capitão e na sua primeira viagem de barco, que ele é capitão do barco, acontece uma série de revés lá e que ele tem que se haver com aquilo. Então é a passagem da linha de sombra dele, ou seja, eu estou sendo provado na minha vocação, estou sendo provado no que eu nasci ou não para fazer. Agora é hora de ver se eu sou um capitão, se eu não sou um capitão. Ninguém pode me ajudar aqui agora, porque não existe uma autoridade maior do que eu nesse momento aqui desse barco. E o outro é do Exupéry, que eu estou trabalhando no Clube do Livro desse semestre, que é o Voo Noturno, que também é maravilhoso o Voo Noturno, né? Porque enfim, é toda uma simbologia, uma maneira muito sensível que o Exupéry tem para falar do quanto a nossa vida passa também num voo noturno, né? Ou seja, que a gente viaja entre as estrelas na escuridão, tentando se agarrar a algumas referências vindas do céu, que são as estrelas, mas em grande parte correndo riscos, tomando decisões com o avião ali, que você não sabe se você está indo para a direção certa ou não. Mas arcar com isso, né, Rafael? Arcar com a escuridão, arcar com a linha de sombra, arcar com a própria prova, com o próprio teste, né? Putz, isso é humano, isso é vida humana, entendeu? E aí encontrar o consolo, encontrar a salvação, encontrar nesta hora, isso é a verdadeira experiência mística, né? Era isso que eu ia falar, uma palavrinha que você estava até usando, eu acho que na live de ontem mesmo, né? É pagar o preço, né? Exato, pagar o preço. É pagar o preço porque, assim, você precisa estar ali na sua responsabilidade, no seu contexto, tipo, eu sou o capitão agora, o que eu vou fazer? Se minha mãe estiver aqui, não tá aqui. Mas se minha mãe tá ali, não é para falar com a tua mãe. Tipo, não importa você falar com a tua mãe, você tem que fazer o seu dever e ponto final, né?
Então, assim, se É você tiver nessa uma coisa. hora, né? É nessa hora, como a gente diz no interior, que os meninos são separados dos homens, né? Então, Sim, assim, é nessa hora, assim, não tem mãe para chamar. Não tem doutor Rafael para chamar. Não é. tem professor Tiago para chamar. Não tem. Então é nessa hora que você se forja, Uhum. entende? Você está diante da vida, e daí é o tema de hoje. Você tem que estar com toda a intensidade, com toda a Sim. atenção, com toda a presença e falar em nome, em seu nome. Fala em próprio nome agora, né? E esse é um ponto importante, porque até quando eu estava escrevendo aqui, né, o tema da intensidade, a atenção, intensidade e o dever, né, eu coloquei uma palavrinha para meio que substituindo cada palavrinha dessa, né, a atenção, a intensidade e o amor, né. Então, no lugar da intensidade, eu botei coragem, né, coragem, né, inteiro, né. Atenção, Uhum. botei a tua presença, né. Eu preciso estar presente para Sim. observar as coisas, né. E o amor eu coloquei como uma liberdade, né. O amor é um ato mais Uhum. livre do homem, né. Então, assim, eu Sim. estou inteiro aqui e esse pagar o preço é fruto do amor, né. Eu amo tanto esse aqui, o meu dever, que eu vou criar cicatriz com isso aqui, pô. Né? Uhum. Eu costumo muito falar aqui nas minhas lives, né, desse amor como sangue, suor e lágrimas. Seja sangue, suor e lágrimas Sim. de alegria ou de tristeza, né? Então, se Exato. for para ter uma Exato. cicatriz, vai ter uma cicatriz mesmo. Vamos embora, Uhum. né? Vamos embora. Então, assim, e aí vem um ponto importante quando eu falo de pagar o preço, né? Quando eu vi você falando de pagar o preço, eu fui escrevendo, foi que as pessoas têm a ideia assim, eu paguei o preço, mas eu me senti vendo outras coisas. Só que se a gente pensar do amor ao próprio dever, quando você paga o preço e faz aquilo que é teu, você não está perdendo nada no final das contas em volta. Porque você tem que escolher aquilo, né? O Uhum. capitão que, eu não sei se eu vou, se agora eu vou dar conta ou não. A tua escolha é lutar para dar conta. A tua escolha não Sim. é E, procurar o professor Tiago, procurar o Rafael, procurar a mãe. Não. Então não tem essa escolha. sim. Você tem a escolha correta. E o Que é pior, lutar para fazer. você sente a gravidade disso quando você nega isso, quando você Sim. nega o dever, quando você trai o dever. Eu sempre digo isso, olha, não há circunstância de vida que mais torne patente a tua vocação e o teu dever do que a situação em que você se trai. E quando você se Uhum. trai, você sente o peso do eu deveria ter feito, eu deveria ter sido. Você sente aquilo. O próprio Joseph Conrad, esse tema era muito caro a ele. E ele Uhum. escreveu um outro livro, esse tema de vocação, de prova de si, as obras dele são maravilhosas. E Uhum. aí, o outro livro dele que trata disso é o Lord Jim. O Lord tem até filme se o pessoal quiser procurar o filme da década de 60, é muito bonito também. Então, o Lord Jim acontece o seguinte: está lá o capitão também, porque todos os livros do Conrad se passam, né? São figuras assim de marinheiro, mar, ele era marinheiro. Então, está lá o fulano, que é o capitão do barco também, só que esse é um pouco mais experiente, um pouquinho mais velho. E aí acontece lá um desastre, enfim, o barco para, e aí é um desastre, vai todo mundo morrer ali afogado, vai naufragar aquele negócio, e ele é um dos primeiros a pular. Então é aquela coisa assim, ó, tudo que você sabe de capitão, da ética de um capitão, é o seguinte, ele é o último a sair do barco, né? Ou Sim. seja, primeiro ele tem que salvar todo mundo, ele tem que tentar garantir, né, a salvação de todos, e depois, porque senão ele tem que morrer com o barco. E Uhum. aí ele é um dos primeiros a pular. E o livro é tão maravilhoso que daí isso é só o começo da história. Porque daí acontece o seguinte, ele se acaba, Rafael. Então o que ele faz? Ao pular do barco e sobreviver, ele não aguenta a vergonha. Uhum. Mas a vergonha de quem? Porque ninguém, onde ele vai parar, lá nas terras longínquas onde ele vai parar, ninguém sabe que ele fez aquilo. Ninguém sabe que ele era um capitão que pulou do próprio barco. Mas ele Uhum. não aguenta a própria vergonha, ele não aguenta a própria traição. Então ele fica anos fazendo trabalhos assim, subalternos, indignos dele, indignos da capacidade dele, porque ele está se punindo, entendeu? Se punindo, Uhum. se punindo, se punindo. Então, assim, é um ciclo do herói maravilhoso que tem nesse livro. E ali o Conrad deixa claro isso. Olha, quando você trai a você mesmo, quando você é infiel a você mesmo, quando você não ama o dever, portanto não responde ao dever, você não aguenta olhar no espelho. Você não aguenta. Porque ali vai pesar o teu ombro de um jeito, porque é o peso do deveria ter sido. Né? Sim. E vem e quando você recebe alguém, né, que passou por isso, você vê que muitas das vezes um paciente ou um amigo, enfim, um parente vem conversar disso
com você, você vê que a fala dele é muito mais uma fala, só para falar assim, tipo, olha, eu só estou jogando para fora, porque isso é tão meu, entende? Essa covardia, ela é tão pessoal, né? Que quase um auxílio de você ajudar diretamente aquilo dali, é muito difícil a gente encostar naquilo. Aquilo ali é muito dele, né? Então, do mesmo modo que ele tem esse pagar o preço, o próprio dever ali, coisa dele, individual, uma responsabilidade dele, essa espécie de covardia, né, de abandonar algo que está ali, é muito dele também. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, eu tento achar essa oportunidade para falar, se for para morre atirando, né? Tipo, não morre correndo de costas, não, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Cada um tem sua guerra, né? Cada um tem sua guerra. Morre bem, né? Não morre mal, não. Porque senão vem essa transformação. A pessoa, quando eu falo muito em morrer mal, é justamente essa vida que ela, por conta desse afastamento do próprio ver, é como se ele sumisse dele. É como se ele sumisse. Porque tudo que resta dele está ali para baixo, né? Acorrentado naquela falta, né? Sim. E aí, se você entrar, não é à toa que isso vai bater. Espera aí que eu perdi teu áudio, Rafael. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu perdi teu áudio. O que será que aconteceu? Perdi mesmo. Caramba, hein? Deu uma travada na nossa imagem e eu perdi teu áudio. Estão me ouvindo, pessoal? Eu não sei o que houve, o meu áudio ficou ruim, o áudio do professor Tiago acho que também sumiu, não sei. Enfim, a gente é brasileiro, a gente... Quem puder escrever o tema aí de novo, tá? Por favor, intensidade, atenção e amor ao próprio dever, por favor, tá? Para eu colocar aqui. Aí. Voltou. Voltei, agora eu tô te ouvindo. Eu também não estava te ouvindo, não sei o que aconteceu. Também não. Coisas do Instagram. Então, como eu estava falando, né? Então acaba que essa espécie de covardia ali, né? Pode atacar justamente essa virtude tão importante para nós, que é essa questão da esperança, né? Por isso que no caso que você traz do livro, é o cara que ele está tão arrasado, mas o próprio dever dele de se redimir, ele chicoteia ele mesmo ali, vambora, entendeu? Então eu vou tentar em vida, né, ter ali, né, uma nova, agora sim, fixei, uma nova vivência ali para que eu tente de alguma forma recuperar aquilo dali. Né? Por isso que vem essa jornada, né, dar uma volta, né? É o famoso ciclo do herói, né? Que a gente herdou isso dos gregos, os mitos gregos que dão para nós estruturas, né? De redenção, estruturas enfim, de reencontro, o próprio Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules e tal. Então, de alguma forma, Lord Jim faz isso, esse retorno. Tanto é que ele recupera a dignidade, ele se perdoa, ele recupera o status de herói dele, quando ele acaba caindo por várias situações. Ele acaba caindo lá num povoado em que tem um ditador, um homem muito ruim lá, que governa aquela gente, e ele acaba colaborando para a destituição desse sujeito e a libertação do povo. Então, assim, as circunstâncias, a realidade se apresenta para ele e ajuda de novo ele a forjar o caráter, a recuperar a coragem. Então, ele se reencontra e volta até a usar o nome que ele usava quando capitão, porque depois que ele pulou do barco, ele trocou até de nome para se esconder, o que é muito simbólico também. Daí, no final, ele recupera o nome dele e volta, né? Volta como sendo, enfim, aquele que ele era, que ele havia perdido na queda. Então, assim, isso é muito interessante. E para quem está nos assistindo, a gente pode fazer até uma analogia, por exemplo, a minha vida, por exemplo. Eu me sinto péssimo quando eu, por exemplo, nego a possibilidade do conhecimento. Quando eu nego ou saber, ou nego aprender ou nego explicar. Eu me sinto a pior pessoa. Depois de um tempo, eu me sinto pior. Então, às vezes a gente nega por várias razões, porque a gente é ruim, porque a gente está com preguiça, porque sei lá o quê. Mas depois, quando eu tomo consciente, eu me sinto péssimo. Então, isso é um sintoma de que aquilo que eu sou e do meu dever está atrelado a algo
referente àquilo, né? Ou seja, que eu neguei e que fez eu me sentir mal, né? Porque outras coisas que eu nego, ou a outras coisas que eu digo não, eu não me fazem sentir muito mal, entende? Agora, há certas coisas que eu nego que me fazem sentir pesado, me fazem sentir um covarde, um infiel a mim mesmo. E ali estão as Uhum. pistas, né? Do dever e da vocação. Exatamente. É como se você estivesse negando ali uma coisa que é íntima, né? É uma das coisas mais íntimas do seu próprio ser, né? E assim, o que é interessante, tem uma psicóloga chilena chamada Zelmira Seligman, que É. ela fala que um dos grandes problemas, né, que as pessoas, né, que os pacientes levam para o consultório, ela vai até além, né? Ela fala que é um problema também dos próprios psicólogos, né? Porque ela faz essa crítica dos psicólogos contemporâneos, né, de uma certa forma, né, que ela fala Sim. que é essa rebeldia contra a realidade. Como que eu vou fazer o meu próprio dever se eu sou uma pessoa rebelde em relação à realidade? E como é essa rebeldia em relação à realidade, né? Se eu reclamar daquilo que está à minha volta, do meu próprio contexto, né? E as pessoas esquecem Uhum. que esse próprio contexto, muito bom, muito ruim, mais ou menos, às vezes muito fácil, às vezes muito difícil, às vezes muito gostoso, às vezes muito azedo, é aí que você vai crescer como pessoa, né? Então a pessoa ela tem uma rebeldia contra a realidade porque ela vai ficar lá, ah, mas se eu tivesse também, né? Aí vem aquela questão, aí ao invés de Uhum. entrando aí, né? Se eu tivesse a vida do Joãozinho lá, né? Se eu Sim. tivesse Sim. o tempo do fulano, né? Às E vezes aí eu eu falo isso. tiro, né? Eu tiro de mim, eu tiro a responsabilidade de mim sempre, né? E acabo jogando para o mundo, né? Que é o que está por trás dos revoltosos, dos revolucionários, né? A própria ideia de revolução, de alterar todo o estado de coisas. Quer dizer, é um absurdo, é uma negação da realidade. O Rolê Marias dizia, ele dizia assim, para mim a vida é uma admissão. Olha só que interessante isso. Então, assim, é a admissão. Admissão do quê? De que as coisas são assim, ponto. É admitir, Sim. ó, isso é minha vida, esses são os meus limites. De alguma maneira, viver, né, vivia lá Ortega Gasset, é absorver as minhas circunstâncias, portanto, é querê-las, é trazê-las para o meu centro, né? Essas são as minhas circunstâncias. Eu gosto muito de fazer a distinção entre obediência e docilidade. Eu digo assim, olha, Aham. pessoal, já é um ganho quando você se torna obediente, né? Ou seja, quando você para de lutar contra a vida, para de lutar contra as autoridades da sua vida, né? Começa lá que você para de lutar e brigar com o pai e com a mãe, e depois você para de lutar com uma série de outras autoridades. Só que a obediência não satisfaz, né? A maturidade ensina que mais do que obediência, que é você fazer o que o outro manda você fazer, ou o que a vida impõe para você fazer. Talvez aqui a sutileza seja em você ser dócil, que é você querer a misa que o teu superior quer. Entende? Ah, porra, de novo isso. Isso é sacanagem esse negócio aqui, hein? Mas que bela porcaria. Não te ouço nada. Qual será a explicação para isso? Se eu sair e entrar de volta, será que muda alguma coisa? Espera aí.